Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Já quero agradecer a presença do nosso irmão, né? Alexandre, o grande. Estamos estando, é bom estarmos na casa de Deus. E é esse Deus maravilhoso que Ele fala em nossos corações, né? Aleluia. Eu tinha preparado uma palavra. Na hora que nós dobramos os nossos joelhos para orar, Ele colocou outra palavra, né? Glória a Deus. E Ele gosta de colocar a gente na prova, né? Mas, glória a Deus, que tem nos dado força, graça, sabedoria para proclamar o Evangelho, né? Embora as setas, os dardos, né? Inflamados, eles venham sobre nós, porque quem está na... né? Eu creio que todo mundo aqui já fez isso que eu vou falar agora. Acho que até as irmãs aqui já fizeram também, né? Acho que já fizeram. Já fez, irmão, que eu vou falar. Não pode falar que não, hein? A senhora já viu um pé de árvore, uma goiaba, o cara bola cheia e a senhora catou uma pedra e não atirou para derrubar, que não alcançava ele buscar? Sim ou não? Ah, já escutando dela, já. E quantas vezes, né? Irmão, eu já tomei. Eu estava em cima de um pé de goiabeira e o cara já estava esperando quem fosse roubar a goiaba dele. Que é roubo, né? Que está no quintal. Na hora que eu subi na seca, o cara estava lá com bolinha de gude, no estilingue, feito de garrote. Sabe quem é? Você já fez, né? Tu também, cara. Tá! Deus era comigo, irmão, já sem eu querer Deus, né? Pegou na tábua, a tábua estava aqui, ó, ia furar a minha perna aqui, garrote, que ele tinha amarrado para dar injeção na veia, que eles faziam estilingue com aquilo. Pegou na tábua, rachou a tábua, me deu um impulso para mim sair até correndo. Outra vez. Não, ali não, naquela casa não, era o Todd. Depois que eu fui ver o apelido dele era Todd, ele era caçador, ele caçava no morro também, né? Que nem eu caçava passarinho. E aí outra vez os meninos, vamos lá buscar goiaba lá naquela casa lá, vamos. Aí fomos, né? Só que era um muro alto, tudo escuro, a casa, o terrenão bonito. Um telhado e a árvore pegava assim, aí eu fui mais esperto, né? Eu subi, fui lá para cima. Aí eles começaram a catar goiaba, comer goiaba, e eu só catando, comendo também, enchendo aqui, botei a camisa por dentro do short, amarrei o short e jogava tudo ali dentro, né? Assim, né? E joga aí, fica bom. Aí eles fizeram barulho, caiu a goiaba em cima do telhado, o homem apareceu. Aí todo mundo correu, não deu tempo para correr. Não, mas eu fiquei quietinho, comendo goiaba. Aí todos esses caras correu uns 4, 5, acho que não tem mais ninguém assim, ele pegou e entrou para dentro, quando ele entrou para dentro eu fui embora. A goiaba deles caiu tudo, irmão, só ficou a minha aqui, ó, dentro da camisa, eu fui embora, né? E é assim, irmãos, Deus ele nos põe à prova, né? Faz com que a gente pregue o Evangelho, as pessoas venham atirar pedra, né? E nem eu falei, só tira pedra em árvore que dá fruto, né? Em árvore que não dá fruto, você vai, irmão. Eu saía de bicicleta aqui, eu ia trabalhar na Conselheiro Neves, eu era porteiro do prédio. E eu fazia um marmitex, morava ali na Tina, fazia um marmitex, botava na mochila e ia de bicicleta. Ia até o ferry-bote, dava a volta e ia lá para a Conselheiro Neves. Toda vez eu passava ali, pé de goiaba, eu sabia que não tinha goiaba branca, vermelha, goiaba branca e vermelha junto, né? Eu sabia onde tinha. E eu parava e pegava. Um dia, eu comecei a observar que não tinha mais goiaba, Alexandre, nos pés. Não tinha mais goiaba. Eu gosto de goiaba, eu como goiaba todo dia. Eu fui lá nos alqueires do meu filho, lá tem uns pés de goiaba lá que não há benção. E eu observei que não tinha mais goiaba. E eu olhava, procurava os pés, não achava goiaba. Parava debaixo dos pés e olhava, nada de goiaba. Aí Deus falou no meu coração, o tempo de goiaba acabou, mas o tempo de pregar minha palavra não acaba. É tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar o Evangelho. Eu vinha da Rádio Brasília, irmãos, vinha a pé. Às vezes eu não tinha dinheiro para pegar uma condução, vinha a pé, pegava a linha de lá da Penélope, né? A rua lá. E vinha, uma vez eu consegui uma carona num caminhão de mudança que tinha um estribo atrás,
e só aquele negócio de fechar a porta assim, porque a boleia estava cheia, né? O cara falou assim, só se for ali, lá atrás do estribo. Irmão, e os pés escorregam, segura eu, Jeová, segura eu, não deixa eu cair. E eu andando pela Avenida Caiçara, Deus me mostrava os prédios embargados, sabe os prédios embargados? A obra parou. E Deus falou assim, está vendo isso aí, os prédios, obra parada, essa é obra de homem não para. A minha obra não para. O dia que tu pensar em parar, eu ponho outro no teu lugar. Deus falou no meu coração, eu falei, não Senhor, eu não quero parar, eu quero continuar fazendo a tua obra. E nós estamos aqui para isso. Não adianta ele querer se levantar, querer lançar a seta, né, sobre nossa vida, porque nós estamos firmados na rocha. Sabe, a palavra de Deus abre lá em Efésios, capítulo 6, no verso 10 em diante, vai falar sobre isso, né, que Deus ele colocou em nós uma armadura. Amém, Pai. Vou fazer que nem o Judson. Alguém, por favor, me ajude? Alguém, pastor? Ai, meu Deus. A gente desliga o ventilador. A gente desliga o ventilador por causa dele. Aí lá na igreja as irmãs pedem para desligar o ar-condicionado, né, mandar para frente. Aí eu falei assim, mas daqui a pouco as minhas placas vão começar a esquentar. E aí eu vou trazer ele para cá, não, quando esquentar por põe. Aí eu pego o controle e já põe ele. Depois que eu toco, fico assim, todo esquentado. Fico todo esquentado. Desligado mesmo? Não, eu desliguei por causa você não está tocando. Glória a Deus, irmãos, acharam Efésios, Amém. capítulo 6. Amém. Uma palavra bem conhecida dos leitores da Bíblia. Glória a Deus. No verso 10, que vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, muito obrigado por cada um dos meus irmãos que se dispôs a estar aqui conosco para ouvir a tua palavra, para nós juntos nos fortalecermos na tua força e no teu poder. Nos ajuda nesta noite a ministrar a tua palavra, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, toma nas tuas mãos cada vida aqui, cada família representada, visita os nossos lares enquanto louvamos, enquanto te adoramos aqui neste lugar chamado Casa de Oração, a qual tu abriu, Senhor, e a tua palavra nos relata que porta que tu abre, ninguém pode fechar, e somos gratos a ti por estarmos aqui neste lugar, Senhor. Nos enche da tua graça e do teu poder, faz de mim um instrumento afinado nas tuas mãos, continua conosco, porque nós precisamos de ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu tive segunda-feira na igreja lá perto de casa, e foi muito legal, porque na sexta-feira o pastor lá, ele falou assim, segunda-feira quem vai ministrar a palavra é o filho da irmã tal. E eu olhei para ela, aí eu me lembrei que fazia anos que eu não via ele. E aí o pastor, eu lembrei dele, e o pastor falou assim, aí nós vamos ter 2 guitarras. É legal, ele toca. Aí quando foi na segunda-feira, eu saí de casa com a minha guitarra, botei meu contrabaixo nas costas, aí minha mulher falou, você vai para onde? Eu vou tocar na igreja. Pô, mas vai levar os dois, o baixo e a guitarra? Falei, eu vou, porque esse irmão, o filho da irmã for, vai tocar guitarra, eu vou tocar baixo. E eu estou querendo tocar baixo já faz um tempo, porque eu gosto do baixo. Obrigado, pastor. Eu gosto do baixo, né? E aí, eu fui para lá. Eu fui para lá e levei. Aí cheguei, fizemos a abertura do culto, louvamos a Deus. E lá é assim, né? O ministrante, ele chega 5 minutos antes da palavra, né? Ou quando ele
chega mais cedo, ele fica fora, ele não fica no templo, ele fica do lado, na sala do lado ali orando, para depois ele entrar e trazer a palavra. Aí quando ele entrou, ele, irmão Marco Antônio, que satisfação que eu tenho e tal. Aí já passei a guitarra para ele, né? Já dei a guitarra para ele, ele falou assim, não, peraí. Eu falei, tu vai pegar a tua? Ele falou assim, não, vamos tocar com a tua mesmo, só vou pegar o meu cubo. Aí ele pegou o cubo dele, colocou lá, ligou a guitarra, eu liguei embaixo do outro que eu estava usando, e foi um louvorzão abençoado, né? E ele pregou nessa palavra, Efésios, só que ele não pregou no verso 10, ele pegou do 1, né? Ele pegou do 1, e ele trouxe um título, antes de se revestir, você tem que se vestir. Nossa, e quando ele falou isso, tirou água dos meus olhos. Porque realmente é isso, irmão. Para nós nos revestir de toda a armadura de Deus, nós temos que nos vestir, né? Olha só, presta atenção se não é isso. Para mim colocar essa calça, eu me revesti. O que eu me vesti do quê antes de colocar essa calça? Minha roupa íntima, né? As irmãs colocou a roupa íntima antes de colocar, de revestir com a roupa de fora. Então, para você se revestir no poder de Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Que maravilha, irmãos! Eu não consigo me revestir se eu não tiver intimidade com Deus. Porque quando eu tenho intimidade com Deus, Deus ele sonda o meu coração, Ele conhece o meu andar, o meu levantar, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que eu preciso desse revestimento. Por quê? Porque as setas vão vir, irmãos. Os ataques do inimigo vão vir porque você está fazendo a obra de Deus, não é obra de homens, né? Se o pastor Valdemir, ele faz obras de homens, né? E se alguém chegar para ele e falar assim, não achei legal, o problema é teu, o importante é que o camarada que eu fiz, ele achou bom e ficou bom, se tu não achou, o problema é teu, não é verdade? Mas a obra de Deus, irmãos, as pessoas vão atacar você para que você não faça, e você não pode se aborrecer. Sabe, irmãos, eu tenho visto isso. Toda vez que eu vou pregar, alguém tem que me aborrecer. Toda vez. Aí quando eu começo a ver o negócio, eu falo assim, Jesus, toma nas tuas mãos. Sabe? É em casa, é no trânsito, é o vizinho, é o filho. É sempre assim, irmãos. Por isso que nós temos que nos revestir, nos fortalecer na força do Senhor, no seu poder. E essa força, irmão, olha só, essa força é a mesma que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, né, dentre os mortos, e hoje ela está à disposição para agir em mim, em você, nos filhos dele. Nós temos que pedir a esse Deus, mas primeiro nós temos que estar vestido, né? Para você pedir algo para o papai, você tem que ter intimidade com ele. A Bíblia diz que nós podemos chamar ele de paizinho, papaizinho. E só faz isso quem tem intimidade com o pai. Quem não tem, fica até meio, né, assim, até para abrir a geladeira da casa do pai. Mas quem tem intimidade com o pai, deita na cama do pai, abre a geladeira do pai e pede, pai, me fortalece com a tua força, com o teu poder. Porque eu preciso, irmãos. Nós não vamos conseguir se nós não tivermos essa força, esse poder. Esse poder é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Louvado seja Deus. Olha só, se por um lado o justo vive em conflito espiritual contra as hostes malignas, por outro tem o Espírito de Deus que nos capacita poderosamente para vencer todo o mal. Todo o mal, irmãos. Nós vamos vencer o mal. Com o quê? Nos revestindo da palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor. Hoje foi uma bênção, irmãos. A gente come lá no contrato, né? Uma maravilha. Hoje, como quarta-feira, a gente pensou que ia ser aquela feijoada, né? Mas não foi, foi até melhor, foi uma dobradiça. Foi uma dobradiça. E aí a minha mulher tinha comido lá no contrato, levou umas marmitas, né? E ela chegou em casa, ela ainda deu um repique na metade de uma, só que ela só comeu o arroz, o feijão e um pouquinho de dobradiça, e sobrou mais dobradiça para mim, eu peguei, misturei com a minha, né? E foi uma bênção, irmãos. O que eu fiz? O que eu fiz, irmão? Alimentei o quê? Meu físico e o meu espiritual, e a minha alma. A dobradiça vai alimentar a minha alma e o meu espírito? Não vai, irmãos. Então eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu consigo enxergar, irmãos, que lá no deserto, o capiroto foi perturbar Jesus lá no deserto. E ele usou a palavra de Deus.
Deus respondeu com a palavra de Deus. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus, irmãos. Nós temos que comer essa palavra de manhã, de tarde, de noite. Temos que comer todo dia. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele está ali, ó, ao derredor, só esperando você dar uma brecha para te derrubar. Se você tiver fortalecido, essa brecha não vai aparecer. Porque nós vamos ganhar, vamos vencer todo o mal. Dessa forma, pelo fato de nossa luta ser espiritual, somos instruídos a combater, né, com as armas da fé. Na batalha contra o diabo e os demônios, quem lutar com as próprias forças será envergonhado, né? Vai ficar frustrado. É por isso que tem muito crente frustrado. Além de receber uma profetada, olha, Deus manda te dizer que vai fazer, e Deus não falou nada. Aí isso é uma seta, irmão. Isso é uma seta. Aí Deus não faz, né? Aí fica que nem o óleo, né? Deus falou, não fez, né? Culpado é Deus, irmãos. Nós temos que nos fortalecer na força e no poder de Deus, buscar esse Deus. O verso 11 vai dizer assim, ó: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Esse relógio não está convertido. Louvado seja Deus. Cada pessoa tem uma guerra para travar com o inimigo espiritual e cruel. Cada um aqui tem uma guerra, você tem uma, cada um tem uma guerra, irmão. Eu não sei qual é a tua guerra, eu sei qual é a minha guerra, mas nós temos que estar revestidos. Louvado seja Deus, né? Olha só, são numerosos aqui as guerras, as lutas, mas para vencer esse combate, o nosso Deus oferece um revestimento especial, a sua própria armadura. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, olha só o que está escrito. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Vai dizer assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O que é isso? As escrituras usam palavras como fortaleza, arma e destruição, para mostrar que nossas armas não devem ser carnais, e sim espirituais. Quando eu era do mundo, né, quando o pastor era do mundo, a gente sabia que o Alexandre é o nosso inimigo. Nós andávamos com o revólver na cintura. Se o Alexandre vir, nós atiramos em cima dele. Mas hoje não, irmãos. A nossa guerra não é contra o Alexandre, não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra a Dona Maria, não é contra a irmã. É contra os principados e potestades. E você não sabe onde eles estão. Sabe que ele está ao derredor. Se você ler a palavra, a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor. Por quê? Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Então os anjos do Senhor estão à nossa volta. Ao derredor está o inimigo. Mas por onde que ele vai atacar? Por onde que ele vem? Ninguém sabe, irmãos. Então nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, porque ele vai atacar. Ele vai atacar, irmãos. Ele não brinca de ser inimigo. Muitos brincam de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo, irmãos. Ele vai atacar, ele só está esperando. Aí quando você fraqueja, ele ataca. Ele ataca. Hoje ela não leu a Bíblia. Hoje ela nem pegou na Bíblia. Hoje ela está mais interessada em ficar com a vizinha do lado, porque do outro lado teve uma briga, o marido e a mulher, e ela está querendo saber o que foi. Ela não estudou, mas a outra vizinha, ela nem pegou na Bíblia. Hoje eu derrubo ela. É hoje que eu derrubo ela. É assim o inimigo, nossa alma. Não, Maria, é assim mesmo. É assim, é dessa forma. Ele fica espreitando, sabe? Para ver, opa, hoje a Tina, olha, a Tina não pegou na Bíblia. Hoje olha, a Tina está conversando muito. Ela está interessada em outras coisas, não está interessada na. Irmãos, ele vai e pega na brecha, ele derruba, porque ele é cruel. Mas esse combate a gente só vai vencer, né, quando usarmos a armadura de Deus, a própria armadura de Deus. Isto é assim, como um soldado que se equipa para ir para a guerra, né? O justo deve tomar do arsenal divino para se munir e proteger e atacar o mal.
as peças detalhadas desse texto sagrado têm as funções específicas e nenhuma delas pode ser negligenciada. Não podemos negligenciar. A armadura de Deus é oferecida graciosamente pelo Senhor para aqueles que o buscam, tá? Só os displicentes que ignoram o risco que correm de lutar espiritualmente contra o adversário astuto, traiçoeiro, maligno, não fazem uso dos dons. Irmãos, quando a gente pega o livro de Neemias para ler, Neemias ele é um grande líder. Um grande líder. Chegou até ele que o povo estava derrotado, estava acabado, os muros lá de Jerusalém estavam tudo no chão. E ele orou a Deus, pediu direção de Deus, e Deus preparou tudo para ele estar lá em Jerusalém. E ele foi, irmãos. E o inimigo, vendo que o muro estava quase terminando, sabe o que ele fez, dona Maria? Eu esqueci. Cleonice. Ele chegou e falou assim: ô Neemias, vamos para a igreja hoje? O inimigo não era nem crente, dona Cleonice, mas chamou Neemias para ir para a igreja, armando cilada para Neemias, sabe? E Neemias falou assim: não vou para a igreja hoje não, estou fazendo uma grande obra. Uma grande obra. Sabe como que Neemias estava? Levantando o muro com a espada na mão, esperando o ataque do inimigo. Só que o inimigo veio de cordeirinho: ô amigo, vamos para o culto hoje. Ele não é nem crente, mas ele é astuto. Nós temos que estar com a espada na mão. Olha a espada aqui, a nossa espada hoje. Nossa espada aqui, na mão, no coração, na mente. Sim, irmão, porque o inimigo vai querer nos atacar, vai querer nos derrubar de qualquer forma, irmão. Nós estamos fazendo uma grande obra. Amém. Embora as pessoas não consigam ver pelos seus olhos carnais, mas nós sabemos que no mundo espiritual alguma coisa está acontecendo, irmão. Nós não esperamos neste mundo, irmão, nós estamos esperando no porvir. No porvir, irmãos. O que Deus tem preparado para cada um de nós, sabe? Não importa que as pessoas: ô irmão, por que tu não põe essa rádio lá naquele prédio lá? Eu falei: sabe por que eu não ponho naquele prédio lá? Porque Deus primeiramente pediu para me fazer aqui. Aqui eu não estou preocupado em pagar aluguel. Aqui eu tenho que pagar luz, aqui eu tenho que pagar água de toda forma. Lá no prédio eu vou ter preocupação de pagar aluguel. Lá no prédio eu vou ter que colocar uma pessoa de secretária. Mesmo que for minha filha, mesmo que for meu filho, minha esposa, eu tenho que pagar ela, porque está trabalhando, e o trabalhador é justo do seu salário, né? Eu tenho que pagar, então eu já tenho que ficar preocupado em pagar uma secretária, um secretário, pagar o aluguel do local onde eu estou estabelecido, pagar a água, pagar a luz, correr atrás de apoio cultural, de programadores, e aí o meu pensamento vai ser pouco para ganhar almas para Jesus. Porque eu vou ter tanta preocupação, tanta atividade para fazer, e o pensamento em ganhar alma para Jesus diminuiu. Aí eu arrumo um tempo de noite. Aí de noite, gente, Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o meu coração. Obrigado, Deus, por mais um dia. Até amanhã, se Deus permitir. Estou cansado, irmãos. Estou gastado, porque eu passei o dia inteiro correndo atrás de muitas outras coisas. É o que acontece em novembro e dezembro, as pessoas correndo muito atrás de outras coisas, as pessoas querem roupa nova, as pessoas querem ter uma mesa farta de comida, mas esquecem do aniversariante, que é o Senhor Jesus Cristo, que tem que estar em primeiro lugar das nossas vidas, irmãos. Então nós temos que nos fortalecer, porque o inimigo vai vir para nos derrubar, e nós vamos estar fazendo a obra do Senhor, irmãos. Não devemos tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, se não me falha a memória, é 12, né? O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Temos que estar olhando para Ele, porque é Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos direcionar, irmãos. A nossa luta não é contra carne nem sangue. O apóstolo Paulo, ele tem o cuidado de alertar sobre os verdadeiros inimigos dos filhos de Deus.
né? Naquela época, embora os cristãos ficassem expostos às perseguições, né? À morte, né? Por parte das autoridades e até mesmo dos próprios familiares, porque tinha pessoas que não adotam. Ainda hoje tem um pastor amigo meu, ele já foi para a glória. O dia que ele chegou na casa dele e falou que tinha aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o pai dele pôs ele para fora de casa. E sabe quem era o pai dele? O pai dele era aquele capelão da igreja católica, era capelão. Que capelão é esse, meu irmão? Que sabe que o filho aceita Jesus, põe ele para fora, né? Em vez de falar, é isso aí, meu filho, está certo, enquanto muitos estão nas drogas, você está buscando a Cristo. Não, botou para fora. Eu conheço uma pastora lá em São Vicente, ela ganhou um traficante para Jesus, ele era de menor de idade, ficava já na biqueira vendendo droga. A mãe dele foi lá e quebrou tudo dentro da igreja, não aceitou que o filho fosse para a igreja. Sabe por quê? Porque ele deixou de dar dinheiro para ela. Ela deixou de usufruir do dinheiro do tráfico, que é o que ela queria. Ela não queria o filho com Jesus. Isso é o inimigo de nossas almas, trabalhando para tirar as pessoas da presença de Deus. Por isso nós temos que estar fortalecidos. A luta não era com a mãe do garoto. A luta tem que ser no joelho, dobrar o joelho e orar. Eu não tenho que ficar discutindo com ninguém, eu tenho que dobrar o meu joelho e orar. Já falei de Jesus para os meus filhos, agora eu falo dos meus filhos para Jesus. Já falei de Jesus para minha irmã, agora eu falo da minha irmã para Jesus. Não vou mais ficar discutindo, não vou ficar mais falando, já falei, irmãos. E a minha sobrinha está grávida. Eu queria que ela tenha uns 40 e alguma coisa, né? Porque a minha filha de criação tem 44, ela deve ter uns 40 e alguma coisa. E eu falei assim, que Deus venha estar te abençoando, esse filho, né? Como é que quando se fala que não sei, né? O primeiro, que seja o primeiro de vários, né? Mas ela falou assim, não, tio, nossa, a minha idade. Eu falei, o que tem a sua idade? Se Deus fez Sara ter filho com 90 anos, qual que é o seu problema? Ter mais um, mais dois, mais três? Não, mas eu não. Então você fala que você não quer, mas a sua idade para Deus não é como sempre falando de Deus para ela. Sempre falando de Deus, para que Deus é poderoso, que Deus é o que faz o milagre. Se ela está grávida, é porque é o milagre de Deus. E falei para o meu sobrinho, e você? Não, tio, sabe que eu tenho um problema? Problema do quê? Se Abraão com 100 anos fez filho em Sara de 90, qual que é o teu problema para Deus? Nada. Eu também tinha problema, filho. Eu fiz uma cirurgia para varicocele e acabou o problema. Deus não pode fazer uma cirurgia em você e você ter filho, uma cirurgia que você não vai nem perceber, não vai nem ser um médico que vai fazer, é o próprio Deus. Sempre falando que Deus é o Deus que faz milagre, irmãos, que trabalha a maravilha na vida das pessoas. É por isso que nós temos que estar revestidos, porque o diabo ele se levanta porque a gente prega o evangelho para as pessoas. Temos que estar revestidos, irmãos. É os principados, é as potestades. Temos que cingir os nossos lombos com a verdade. Verdade dói, mas liberta. Verdade dói, mas liberta. Revestir a couraça da justiça, o escudo da fé, calçar os pés com a palavra de Deus. O verso 15 vai falar aqui, ó, e calçar os pés na preparação do evangelho da paz, né? É o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, para louvarmos e glorificar o nosso Deus que está conosco, irmãos. E não importa, sabe, a situação que nós estamos em nossa volta. Hoje eu falei de paz, a minha paz vos dou, não a dou, né, como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. O mundo tem ódio, o mundo tem guerra, o mundo tem ambição, um bocado de coisa, homicídio, droga, o mundo tem tudo isso. Vai dar que paz? Uma paz ilusória, né? Uma paz falsa. A humildade hoje que tem aí fora, né, da rapaziada e da moçada, é humildade falsa, né? É humildade falsa. Mas Jesus tem a paz, irmãos. A paz que excede todo entendimento, a paz que nos fortalece. Embora em volta está uma tempestade, nós estamos em paz em Cristo. Temos paz com os irmãos, temos comunhão e podemos louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Amém, irmãos? E nós vamos nos revestir de toda a armadura de Deus, mas antes, se vestir na intimidade com Deus.
né? Porque Deus quer isso, intimidade. Irmãos, Deus, Dona Cleonice, Dona Maria, Ele ia todas as tardes lá no paraíso visitar Adão. E aí, Adão, como é que foi o dia? Ah, Senhor, o dia foi uma bênção. Nem fez sol demais, nem sol de menos, nem choveu, Alexandre. Eu só estiquei a minha mão, catei uma maçã que estava ali, porque a fruta que ele comeu não foi maçã não, viu? Foi a fruta da verdade lá. Ali, deixa eu falar, é a desobediência. A desobediência. Se eu chego com o meu neto e dou R$5 para ele, e falo para ele, tu vai querer quanto? 2? Então me traga 3 de troco. Ele tem que ir gastar os 2 e me trazer os 3 de troco. Não importa que eu vou pegar os 3 e mais tarde dar para ele de novo. Mas o que importa, não importa, Dona Maria, o que importa é que ele tem que ser obediente, me trazer os 3 de troco. Quando ele não traz os 3 de troco, ele foi desobediente, aí ele me desagrada. Nós temos que ser obedientes a Deus para Ele se agradar de nós, né? Muitos servos de Deus foram obedientes. Abraão saiu da casa dele, abandonou tudo, obedeceu a Deus, né? Eu estava vendo aquele, o de Elias, depois de Elias foi o Eliseu. Eliseu, ele era farto, a família dele era poderosa, mas ele abandonou tudo para acompanhar Eliseu. Ele abandonou tudo, ele foi obediente. Quando nós somos obedientes, Deus ele vai guerrear por nós. A palavra de Deus diz que nesta batalha não tereis que pelejar. Pare e veja que o Senhor pelejará por vós, né? Se eu for continuar aqui, irmão, não vai fazer a vigília, né? Porque falando de pelejar por nós, eu já me lembro de Josafá, né? E aí Deus vai lembrando e nós vamos falando o quê? Mas o que nós temos que lembrar, irmãos, nessa batalha Deus vai pelejar. Romanos diz que nós somos mais que vencedores. Nós temos que crer que somos mais que vencedores. Deus não chamou ninguém para continuar no erro, no engano, mas para ser mais que vencedores. Amém? Até aqui nos conduziu o Senhor. Deu uma linda salva de palmas para Jesus. Aí você, mas será que é isso mesmo? Aí você vai colocar você em dúvida. E a palavra de Deus, ela não tem dúvida. A palavra de Deus é sim ou não. Né? A palavra de Deus não deixa você com dúvida. O inimigo deixa você com dúvida. Porque ele vai lançar algo contra você, você vai falar, será que é isso mesmo? Então vai te colocar em dúvida, mas Deus não te coloca em dúvida. Né? Deus ele te coloca no caminho da vitória, né? No caminho do poder dele, né? Porque ele nos colocou no caminho reto, ele não colocou no caminho tortuoso, né? Ele não quer que você olhe nem para a direita nem para a esquerda, ele quer que você olhe, né? E a batalha pode deixar que é ele que vai batalhar por vós, né? Fala que essa peleia não é tua, essa peleia é dele, que meu pastor falou, a peleia é dele, ele que vai ganhar, você vai ficar só olhando ele ganhar por você, né? Mas para isso você tem que ser revestido. Você tem que estar na presença do Senhor, né? Senão como que ele vai poder lutar por você, se você não quer nada com ele, se você não quer buscar o amor de Deus, né? Porque o amor de Deus é muito grande por nós, irmãos. Ele que deu a vida dele por nós, não foi nós que demos a nossa vida por ele. Foi ele que foi para aquele madeiro, foi ele que tomou a chicotada. Por quê? Pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas, né? E ele que pagou tudo. Então nós temos que mais agradecer esse Deus e se revestir do seu poder, né? Glórias a Deus. Vamos estar orando aqui por esses pedidos de oração. Vou chamar o pastor para estar louvando mais do hino.
Quem tiver alguma coisa que quiser colocar aqui,